Fala, mestre! Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí, rapaz? Tudo na paz? Espero que todos vocês estejam muito bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, tá? Agora vamos falar agora sobre outro cara muito importante quando a gente fala de análise técnica no mercado financeiro. Vamos falar das teorias, das teorias do chamado Elliott. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Os princípios de Elliott. Você viu? Você viu a teoria de Dow? E agora você vê os princípios de Elliott. Quem é esses? O Dow você já sabe quem é. O Elliott você vai saber agora. Esse cara, ele é muito focado, ele foi muito focado aí antes da sua morte, ele foi muito focado em criar ondas do mercado, em entender movimentos sequenciais de mercado através de ondas. Ondas corretivas ou não corretivas. Você vai começar a entender um pouquinho mais agora que os princípios das ondas de Elliott, que é o principal fundamento desse cara que deixou o mercado financeiro mais fácil de ser interpretado ao longo do processo da análise técnica como um todo, tá? Como os ativos se movem e se movem em tendência, tá bom? Vamos lá. Ralph Nelson Elliott publicou em 1946, esse cara publicou em 1946, 2 anos antes dele morrer, um livro intitulado como O Segredo da Lei da Natureza do Universo. Então, ele foca muito nessa questão de que o princípio das ondas dele defende que todas as atividades humanas são regidas sobre três aspectos distintos: padrão, proporção e o tempo. Isso é o que o princípio das ondas de Elliott nos mostra, que tudo do ser humano tem uma forma de ser regido ali. E são três aspectos principais. E eles são aspectos bem distintos da forma que ele comenta: padrão, proporção e o tempo. Por isso eu quero que você preste muita atenção, porque agora a gente vai falar sobre algumas ondas de mercado. E essas ondas podem te dar mais clara aquele, deixar mais claro aquele ponto importante de que você fala assim, cara, o mercado está se movimentando aqui. Deixa eu ver se essas ondas aqui faz parte da teoria de Elliott, da teoria de Dow, ou se faz parte das ondas de Elliott, como você preferir chamar, tá? O importante é que você entenda o conceito, tá? Essa é a parte mais importante. Os princípios das ondas estabelecem que os preços se comportam por meio de um ciclo repetitivo. Lembra de novo, a análise técnica tem a função de que você olhe o passado para que você possa tentar prever o futuro. Você olha o passado, um ativo, o comportamento daquele ativo, para tentar prever o futuro. Por isso que existe o suporte e resistência, para que você possa entender o que aconteceu no passado que pode se repetir no futuro, tá bom? Então, quando o Elliott fala sobre os princípios dele, ele estabelece algumas ondas. E ele fala que as ondas se repetem, que é um ciclo repetitivo, que abrange 5 ondas. Dá uma olhada aqui, ó. São 5 ondas. Se você olhar nos gráficos reais, você vai ver que essas 5 ondas realmente acontecem. São 5 ondas de avanço. Você tem 5 ondas avançando na tendência, não importa se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E você tem mais tendências corretivas. Tá? E você tem mais 3 ondas de declínio, que são 3 ondas corretivas, né? São sequenciadas com 3 ondas de declínio. Você tem, imagina uma tendência de alta. Olhando as ondas de Elliott, ele fala que você vai ter 5 ondas sentido tendência e você vai ter 3 ondas corretivas. Vamos dar uma olhadinha, ver se isso acontece? No total, ele cita que no total você tem 8 ondas. Quando a gente fala de uma tendência hoje, na teoria de Elliott, ele fala que o mercado é formado por 8 ondas. Quando a gente fala de 8 ondas, 5 delas são na sequência da tendência, 5 delas, e 3 delas são contra a tendência, são ondas corretivas, tá? Você tem ondas puxando o mercado diretamente para a tendência e você tem ondas que são totalmente focadas na correção, tá? Então vamos lá. Quero te mostrar agora. Então pensa o seguinte, ó. Ondas de Elliott. Esse cara, um dos caras importantes do mercado, um dos caras que mostrou pra gente uma forma de entender melhor os movimentos de mercado, são os grandes aí do mercado financeiro, tanto ele quanto o Dow, o Charles Dow. Então a gente tem essa possibilidade de entender com mais facilidade hoje essa questão das tendências, das reversões e assim sucessivamente, tá?
Vamos olhar aqui as ondas de Elliott. Ele fala o seguinte, ó, quando começa uma tendência, ele fala que ela tem 5 ondas a favor da tendência e 3 ondas contra a tendência. Vamos dar uma olhada. Eu peguei aqui, eu desenhei para vocês e deixei aqui, ó, tendência principal de baixa. Dá uma olhadinha aqui, ó, tendência principal de baixa. Quando você olha a tendência principal de baixa, você tem a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. Na onda 5, o ativo perdeu força. Na onda 5. Aí veio as 3 ondas corretivas. Onda 1 corretiva, onda 2 e onda 3. Por quê? Porque inverteu a tendência. Quando a gente fala da teoria de Dow, quando a gente fala das ondas de Elliott, é o seguinte, o Dow fala muito sobre os candles. O Elliott fala muito sobre as ondas de mercado, como o mercado segue em ondas. Por isso que a gente fala de onda, as ondas de Elliott. Vamos lá. Toda vez que tem uma tendência no mercado, ele fala que essa tendência vai ter cinco forças no sentido, 5 ondas no sentido favorável à tendência e 3 contra, que são aquelas ondas corretivas. Então a gente teve aqui uma onda, 2, 3, 4, 5. Tudo a favor da tendência de queda. Tudo em favor aqui da tendência de queda, certo? E você teve 3 ondas corretivas, que são as 3 ondas que são contra a tendência. Mas aqui você teve um fim da tendência nesse ponto. Esse ponto foi o fim da tendência, tá? Esse ponto foi o fim da tendência. Então, nesse momento você entendeu que a tendência principal era a queda, com 5 ondas seguindo diretamente a tendência, e você teve correção da tendência principal aqui. E quando a gente fala da tendência de alta, quando a gente fala aqui de que você tem uma tendência principal de alta, a gente tem as 5 ondas da mesma maneira. Uma onda, 2, 3, 4, 5. Até chegar num ponto de você ter uma resistência e o ativo não conseguir mais romper. Aí o ativo vem, tenta fazer uma correção, a primeira onda de correção, primeira onda corretiva, depois segunda onda corretiva, terceira onda corretiva, tá? Então aqui é onde acontece os pivô, tanto o pivô de alta quanto o pivô de baixa, que a gente aprendeu na aula, uma das aulas anteriores, tá? Então assim, lembre-se, quando a gente fala de Elliott, ele fala sobre o mercado seguir em ondas, seguir passos largos através de ondas. E são 5 ondas a favor da tendência e 3 ondas contras, que são as ondas corretivas, tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Fechou? Então é interessante que você entenda esses pontos do gráfico para que fique mais claro cada vez mais a tua interpretação de operações no mercado financeiro. Quanto mais você interpretar o gráfico, mais fácil será a tua tomada de decisão nesse mercado, tá? Então quando você lembrar do Elliott, quando você lembrar das ondas de Elliott, lembre-se, quando começar uma tendência, imagine que o ativo está aqui no suporte, você aprendeu sobre suporte. Imagina que o ativo está aqui no suporte e ele começou, fez um pivô de alta a partir desse momento. E você olha, primeiro tem uma onda 1, 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí você vai olhar uma resistência em cima. Olhou a resistência em cima, você falou, opa, deixa eu olhar aqui, ver se vai corrigir mesmo. Aí começa ondas de correção. Onda 1, 2, 3 e começa as ondas de correção. Então, as ondas de Elliott te mostram que o ativo tem 8 movimentos. Cada ativo vai ter 8 movimentos. 5 movimentos a favor da tendência e 3 movimentos contra a tendência. Fechou? É isso aí. Acho que essa parte deve ter ficado mais clara para você. Agora a gente vai entrar num tema muito importante, muito importante. Não deixa de assistir a próxima aula. A gente vai entrar num tema muito importante que são os padrões de candlesticks ou velas. Os padrões de velas ou padrões de candle que você vai entender agora como o que você pode entender a hora de comprar, a hora de vender, olhando só figuras no gráfico de candle, tá? Te espero na próxima aula. Tamo junto e até mais.